é estranho que ainda se usem, né? Eu acho uma cara de pau, um desrespeito com as pessoas, de achar que elas são otárias a ponto de acreditar no Datafolha. É impressionante. E eu posso estender isso daí para uma boa parte dos institutos de pesquisa. Uma boa parte deles tem uma credibilidade muito duvidosa, eu diria. Então, fala pessoal, tudo bom? Vou dar uns 2 minutos no relógio, mais ou menos, para a galera conseguir entrar. Tá correndo já. Vamos dar uns 2 minutinhos até que todo mundo entre. Rodrigo Cavalcante Azevedo, olá Rodrigo. Fala Ricardo Paixão, tudo bom? Luiz Carlos Silva, Rosângela Lázaro Oliveira, André Batata, fala meu camarada. Álvaro Grandim. Esperar um minutinho aí, pessoal, só para a galera entrando. Pedro Henrique, boa noite, Pedro Henrique. Felipe Gomes, Samanta Alves, Paranaguá, deve ser de Paranaguá, cidade portuária do Paraná. Tânia Menezes, Pierre Sisben, Guto Barbosa, fala Guto, não, tá complicado isso aí, Guto. Cidinha Souza, boa noite, Luciana. William Rodrigues, seja bem-vindo. Ruth Rossini, Leonardo Tibe, Cláudio Araújo, fala Cláudio, tudo bom? Seja bem-vinda, Vânia Rubian, Inácia Araújo, boa noite. Pessoal, vai escrevendo aí o que vocês querem que eu fale, ou se tem alguma pergunta específica, né? Fala Danilo, direito a Votuporanga. Votuporanga sempre lembra a Santa Casa, né? Gerida lá pelo provedor Torrinha, excelente trabalho que vocês fazem lá. Eu fiz compras agora, né? Voltei do mercado e a quantidade de pessoas batendo foto e vindo falar comigo, quase que é impossível ir ao mercado, né? Mais ou menos nesse horário, que é um horário de grande movimento, que as pessoas normalmente saem do trabalho e vão no mercado. E isso daí contrasta muito com essa pesquisa do Datafolha. O Datafolha apresentou uma pesquisa hoje falando que se a eleição fosse hoje, que o Haddad ganharia do Bolsonaro, né? Além de ser algo lamentável, isso vai jogando ainda mais na lama o nome do grupo Folha, né? O Datafolha, o Fábio Van Garten, ele é secretário de comunicação e ele fez uma crítica hoje falando, né, que o Instituto de Pesquisa não pode fazer parte de um grupo de comunicação, que isso daí acaba por contaminar. Enfim, ele é especialista nessa área, não sou eu. Uma crítica que eu achei bem, no mínimo, considerável, né? O Datafolha, ele errou há poucos dias antes da eleição. Eu acabei de postar nas minhas redes sociais, salvo engano, dia 26 de setembro, o Datafolha soltou uma pesquisa falando que o Haddad tinha mais de 99% de chances de ganhar, segundo um professor da USP, né? Teria feito essa afirmação, dando a entender de que matematicamente haveria quase nenhuma chance do Bolsonaro ser eleito. E na realidade, quando a gente viu, não foi isso, né? Então é estranho que ainda se usem, né? Eu acho uma cara de pau, um desrespeito com as pessoas, de achar que elas são otárias a ponto de acreditar no Datafolha. É impressionante. E eu posso estender isso daí para uma boa parte dos institutos de pesquisa. Uma boa parte deles tem uma credibilidade muito duvidosa, eu diria. Então, o que conta pra gente é a pesquisa na rua. Se eu sair na rua e poucas pessoas virem falar comigo, né, tirar foto, etc., ou começar a ouvir muita reclamação de alguma conduta, aí você realmente começa a pensar, né, olha, alguma coisa está errada. E para surpresa de muitos, é comum me confundirem com o senador Flávio Bolsonaro. As pessoas chegam e falam, ô senador, então eu chego, ô Flávio, bate foto comigo, tudo bem? Às vezes passa, às vezes eu falo, não, só errou o nome, é o Eduardo, porque é difícil as pessoas acertarem, né?
Às vezes confundem com Carlos, às vezes com Flávio, trocam cargo, alguns falam de vereador, outros falam de senador. Eu até brinco, né? Eu falo que é difícil quem acerte, mas sempre chegando na intenção de fazer um elogio, né? Dizer, agradecer, ou dar uma força, falar que ajudou na campanha. Às vezes elas falam, né? Na minha cidade não tem ninguém que é mais Bolsonaro do que eu. Então isso daí vai dando energia pra gente. E isso daí é o que o Jair Bolsonaro que ele busca quando ele vai, né, e se encontra, vai para o meio do povo, seja andando de bicicleta no litoral, de motocicleta no litoral paulista, ou seja, se metendo no meio da multidão em algum evento. O que ele quer é essa energia, né, esse calor humano. E além disso, se nós tivermos a exata noção do que o povo precisa, o povo ele vai nos orientando no nosso trabalho. Por que o Jair Bolsonaro ele não utilizou marqueteiro na campanha dele? Porque ele simplesmente não precisava. Ele sabia qual era a mensagem a ser dita, ele sabia que tinha que ser uma comunicação direta com a população. Então, muito do que ele vai fazendo empiricamente, na prática, né, utilizando o seu faro, o seu instinto, é o que dá certo. E por vezes, o caminho do certo é o caminho mais tortuoso, é aquele mais difícil, mas que no final é compensado, é o que tem mais honra, mais glória, é o que dá a maior satisfação pessoal. Então você tem que fazer as coisas por satisfação pessoal sua, nunca esperando o reconhecimento alheio. Se você for trabalhar esperando um reconhecimento alheio, me desculpa, mas você vai acabar caindo em algumas pegadinhas, em algumas armadilhas. Imagina só, se nós estivéssemos esperando reconhecimento, né, achando que a vontade popular pode ser expressada através da imprensa, que a imprensa expressasse o senso comum. A gente estava ferrado, a gente estava depressivo nesse momento. Então não se deixe enganar, tem uma frase do Tenente Siqueira, que abre o livro do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, O Verdade Sufocada, em que ele fala o seguinte, né? A pátria tudo se deve dar sem nada pedir em troca. Eu postei uma vez no Twitter essa frase e muitas pessoas, principalmente de estirpe liberal, vieram me criticar, falando: a pátria tudo se deve dar nada. Eles trocaram pátria por Estado, né? Achando que tudo deve se dar para o Estado, deve se pagar imposto sem reclamar. Conseguiram ter esse nível de visão de uma frase patriótica do Tenente Siqueira, né? Então, na verdade, a pátria tudo se deve dar sem nada pedir compreensão é quase que um lema nas Forças Armadas. Você tem que agir de acordo com as suas convicções, achando que está fazendo melhor para o Brasil, né? Sem se importar em colher louros e etc. Você vê só, os nossos pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que as honrarias que eles receberam, que eles recebem, é muito aquém do serviço prestado. O Brasil, naquele momento de Segunda Guerra Mundial, quase cerrou fileiras junto ao exército alemão. O presidente Vargas ele tinha muita afinidade com Hitler, estava pactuando acordos comerciais, né? E graças a várias pessoas, a Oswaldo Aranha, mesmo após o falecimento, né, do senador Rui Barbosa, ele também foi influente, porque ele criticou muito a neutralidade do Brasil na Primeira Guerra, falou que essa neutralidade se confundiu com omissão. Então várias pessoas contribuíram para que o Brasil ficasse do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que depois veio a construir uma base militar em Natal, Rio Grande do Norte, e que após a Segunda Guerra Mundial ter terminado, eles retiraram uma parte dos seus equipamentos, os seus soldados, e a base está lá até hoje, né, para o Brasil. Eu acho que novamente reafirmando, né, que os nossos pracinhas são pouco lembrados. Existe um monumento aos mortos na Segunda Guerra Mundial lá no Rio de Janeiro. Eu acho que é pouco ainda. Se você faz aquele comparativo com os Estados Unidos, você vai num aeroporto nos Estados Unidos, você tem lá, né, a sala VIP das companhias aéreas e uma sala VIP só para os veteranos de guerra. É óbvio, os Estados Unidos é um país que tem muito mais guerras do que o Brasil, um país é uma potência militar, mas ainda assim eu acho que falta esse tipo de reconhecimento. Os militares das Forças Armadas e os policiais, eles não ganham bem em lugar nenhum no mundo. O que dá satisfação ao trabalho deles é a certeza de que o seu trabalho será valorizado, né? Que depois de morto ele vai ter um lugar no monumento, que a esposa dele vai receber uma pensão, que ele vai conseguir deixar alguma coisa para os seus filhos.
Então isso daí é muito do que move, do que estimula o policial. Então, retornando aqui para o lado dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos retirou os seus soldados e uma parte do seu equipamento, coisa que outras potências militares que guerrearam na Segunda Guerra Mundial não fizeram, né, com outros países, obviamente, né, não foi com o Brasil. Então, só para pontuar essa nossa relação, dizer que a nossa boa relação com os Estados Unidos, ela faz parte da nossa história. O Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira, ele mesmo fez isso, ele girou, né, o eixo da nossa política internacional, saindo da Europa e vindo muito mais para o lado norte-americano e também prezando por uma política de boa vizinhança com os nossos vizinhos. Né? Rio Branco, que conseguiu delimitar uma boa parte das fronteiras nacionais sem disparar um tiro sequer, e até hoje o Brasil, territorialmente, como nós o entendemos, nós devemos ao Barão do Rio Branco. Né? Deixa eu ver aqui, eu acompanho Sirene Brum. Eu acompanho as notícias e pessoas do governo dizem que os embaixadores no exterior costumam falar mal do Brasil. Então eu pergunto, a gente estava com um pouco mais, travou, né? A gente estava com um pouco mais de 2.000 pessoas assistindo, agora caiu para 300, voltou para 800. Boa noite, Cláudio. Derruba as cobranças absurdas que tem feito em cima das associações sem fins lucrativos. Perfeito. Às vezes as pessoas falam também, né, com relação a imposto sobre as igrejas. Meus caros, é conveniente que exista essa isenção, até porque muitas das vezes quando a pessoa está lá na Cracolândia, quando a pessoa está sem esperança na vida, uma das poucas entidades, ou até mesmo preso, né, nos presídios, uma das poucas entidades que conseguem chegar lá e mudar a vida dessa pessoa são as igrejas, através de um trabalho majoritário, esmagadora, para não dizer a totalidade, porque eu não tenho certeza, mas na esmagadora das vezes, das vezes, ela é um trabalho feito voluntário. Então, as igrejas, por exemplo, elas conseguem ter uma penetração, entrar num presídio, mudar a vida de uma pessoa. Inclusive, essa é uma análise que eu faço, que o preso, as políticas de ressocialização estão totalmente equivocadas, porque elas normalmente buscam ensinar ao preso uma profissão, dizendo que ele vai sair da cadeia e vai começar a exercer aquela profissão. Negativo. O que ele precisa é reeducar o seu imaginário, é mudar os seus valores. Uma pessoa que mata você por causa de um celular, ela não faz isso porque ela não sabe trabalhar, ela não teve oportunidade de emprego. Ela faz isso porque ela tem uma deturpação moral gigantesca. Existem pais de famílias há anos desempregados, ou pessoas humildes no Nordeste brasileiro, no Sul do Brasil, na região amazônica, onde quer que seja, que são incapazes de matar alguém por causa de um celular, mesmo passando fome. Por quê? Porque ela tem valores na sua cabeça. Que valores são esses? É o valor da vida, que a maioria dos cristãos tem. Ela sabe que é errado, né, você matar. Lembre-se do mandamento, né, não matarás. Então, é uma base da nossa sociedade judaico-cristã aqui, em que a pessoa tem fixado em si o valor de fazer o certo. Então, ela precisa reeducar o seu imaginário. É por isso que esses trabalhos da igreja têm grande sucesso junto aos presos. Meus caros, eu vou ter que desligar aqui. Vai começar meu próximo compromisso, mas agradecendo a todo mundo que esteve presente. Não acreditem no Datafolha, né? Não se deixem levar, não deixem ocorrer qualquer tipo de cerceamento da liberdade de vocês. Reclamem, falem comigo, falem com o deputado, mas enfim, exerça esse direito. Muitas das vezes, quando a gente não gosta do que a gente está vendo, às vezes aquilo ali te faz também, te puxa para uma reflexão, sempre de uma maneira educada, né? Sem falar palavrão, por favor. Mas é o que eu prego. Perfeito? Depois a gente continua esse bate-papo, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.